Boa noite aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho vamos iniciar a primeira live deste mês da advocacia. Hoje, recebendo de forma muito orgulhosa o Dr. Carlos Elias, sem sombra de dúvidas, um dos maiores civilistas da atualidade, um dos primeiros autores que se debruçou e escreveu sobre a Lei 14.181 de 2021, foi apelidada, né, de Lei do Superendividamento. Então já já ele estará chegando, vamos chamando também os nossos colegas para essa live muito especial, já já a gente começa. Boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Já já iniciaremos a nossa live. São 17 horas e 58 minutos. Olá, boa noite a todos que estão chegando. Já já vamos iniciar esta primeira live do nosso mês da advocacia, né? Um mês muito especial. Para que o professor Carlos Elias, eu acho que chegou aqui. Só um segundo aqui na nossa live. Ele já vai entrar. Opa! Olá. Boa noite, doutor Carlos. Tudo bem? Doutor Rafael, tudo bem? Tá dando para... A minha imagem tá boa. O meu celular, às vezes, a internet não fica boa. Ótimo, tá? O som e a imagem estão perfeitos. Tranquilo. Já já vamos iniciar. Peço mais 2 minutinhos só para o pessoal chegar e já já a gente começa. Vamos começar logo. Acho que eu já posso, antes, enquanto o pessoal vai chegando, apresentar, né, para quem ainda não conhece, o doutor Carlos Elias. Ele é consultor legislativo do Senado Federal, é advogado, parecerista, professor de Direito Civil e também de Registros Públicos e autor de diversos artigos, né? O professor Carlos, eu digo o seguinte, quando é publicada uma lei nova e a gente quer se inteirar sobre ela, tem que procurar um artigo do professor Carlos, que ele sempre tem um artigo. E não é um artigo breves comentários, não, é sempre um artigo bem extenso, fazendo uma análise detalhada de uma lei recém-publicada. E hoje a gente está recebendo o Dr. Carlos Elias, de forma muito orgulhosa, para fazer alguns comentários, uma análise objetiva sobre essa lei relevantíssima, que é a Lei 14.181 de 2021, que foi apelidada aí de Lei do Superendividamento. Então, para a gente aproveitar ao máximo esse encontro, eu já passo a palavra para o doutor Carlos, para que ele já comece a sua análise. Boa noite, doutor Carlos. É um prazer recebê-lo. Querido amigo, doutor Rafael, sei que tua gentileza é pela amizade, então agradeço muito pela apresentação. Como consultor legislativo do Senado, em Direito Civil, a consultoria do Senado tem mais ou menos 150 consultores e cada um é numa área. Tem área do direito, tem área do social, área da economia e, portanto, é bem diversificado. Em Direito Civil, basicamente, sou eu e mais uns 3 ou 4 colegas. Então, todas as leis que tratam de direito civil, processo civil e direito agrário acabam passando por nós. E como a gente vê os debates que tem por trás e tudo, eu realmente tenho esse costume de, quando sai uma lei importante, já logo no início publicar algum artigo detalhando a lei, como foi a lei da multipropriedade, a lei do REURB e também a lei do superendividamento. A lei do superendividamento, sai um artigo que eu até escrevi junto com o Pablo Stose, né, sobre essa lei, detalhando muito essa lei. Então, esse artigo está disponível na internet. Se você colocar Lei do Superendividamento, Carlos Elias, Pablo Stose, vai aparecer o artigo que foi publicado no Jus Navegante, no Migalhas, no site do professor Flávio Tartucci também, do professor Rodrigo Toscano. Então, você vai encontrar fácil no Google, tá? Essa lei, professor e amigo, advogado, doutor Rafael, essa lei, ela muda paradigmas.
ela muda paradigmas por um motivo. A gente tem uma visão do juiz como alguém que vai decidir preto ou branco. Vai interpretar a lei, fazer uma subsunção do fato à norma e vai interpretar. A gente sabe que tem vários debates hermenêuticos falando de juízes ativistas que vão com base em princípios, mas não foge desse preto no branco. Ele vai ver a lei e vai dar a solução. O juiz não atua como um negociador, propriamente. Ele atua de acordo com o direito posto, seja por meio do texto legal, seja por meio de princípios. A lei de superendividamento, ela muda um pouco isso e talvez seja uma das primeiras iniciativas legislativas que dá para o juiz uma atribuição de agir além dessa função. A lei de superendividamento, eu já explico essa novidade, ela pode ser dividida em dois grupos de dispositivos. A lei, como um todo, ela faz acréscimos no Código de Defesa do Consumidor e faz um ajuste na lei no Estatuto do Idoso. Mas essas alterações todas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo de dispositivos são dispositivos que tratam da prevenção ao superendividamento. E, portanto, se aplica a todos os consumidores. Então, eu, Carlos Elias, eu não estou superendividado. Ainda assim, há dispositivos no CDC, incluídos pela lei de superendividamento, que vão me beneficiar. Porque são dispositivos para prevenir eu entrar naquela lama que é o superendividamento. Então, o primeiro grupo de dispositivos são esses. São dispositivos que se aplicam a todos os consumidores. São vários dispositivos. Você vai encontrar esses dispositivos basicamente estabelecendo regras que prestigiam o direito à informação. Então, por exemplo, o artigo 6º do CDC passou a exigir que os preços contenham o valor por unidade. Professor Rafael, não sei se você já, quando você faz compra e tal, eu não faço muita compra no supermercado, geralmente a gente delega, mas às vezes quando eu vou, eu faço questão de ver o preço do metro, por exemplo, do papel higiênico, o preço do litro do shampoo, e aí eu vejo o litro e faço o cálculo para ver se aquele preço está mais barato do que outro, porque às vezes tem um shampoo que é de 1 litro, o outro é de 1,5. Qual que é mais vantajoso ou não? Não sei se faz, eu sei que o doutor Rafael é daqueles advogados que nem olham o dinheiro por já ter muitos honorários e tal, mas quem dera, professor. Eu aqui já faço essas contas. E aí, em muitos supermercados, não tem o valor por litro, por metro. O que faz, então, o CDC? Obriga que essa informação seja disponibilizada. E, portanto, veja que é um dispositivo que não tem a ver com o superendividamento no primeiro momento. Tem a ver, na verdade, com uma prevenção ao superendividamento. Por quê? A pessoa, quando começa a gerir o seu dinheiro e, portanto, sabe o produto que é mais barato ou não, ela acaba economizando e portanto, tem uma prevenção. Às vezes eu faço o cálculo no próprio celular, quando não tem, aí eu divido para ver a unidade, aí eu comparo um com o outro. Né? É interessante que, às vezes, o mesmo produto, você vai comprar, por exemplo, eu compro tapete higiênico, aqui eu tenho 2 cachorrinhos, 2 shih tzus, né? E aí, quando eu vou comprar o tapete higiênico, às vezes tem um que vem, sei lá, o dobro da quantidade é 500, sei lá, 50 unidades, o outro é 25. Aí eu penso, vamos ver aqui a diferença de preço. Aí você vai ver, o maior sai mais caro, a unidade sai mais caro, e às vezes eu compro o menor, apesar de haver uma aglutinação dos produtos. Então, temos um primeiro grupo de dispositivos inseridos no CDC, que são dispositivos que se aplicam a todos os consumidores. Um exemplo é esse que estabelece o dever de colocar o preço por unidade. Também há outros dispositivos, como, por exemplo, no artigo 51 do CDC é inserido uma cláusula abusiva, é considerado abusivo você condicionar um empréstimo ou algum parcelamento de dívida a que o consumidor desista de ações judiciais. Esse dispositivo é muito complicado, porque numa primeira leitura ele se volta para uma situação que não costuma acontecer propriamente.
Se você vai pegar um empréstimo no banco, o banco não fala, eu só te empresto se você desistir daquela ação. Pelo menos eu nunca vi isso como uma política dos bancos. E, portanto, se a gente faz essa leitura, talvez esse dispositivo tenha nascido para regular algo que não existe na prática. O problema que eu tenho com esse dispositivo é ele ser interpretado de uma forma mais complicada. É ele ser interpretado no sentido de que não é possível fazer acordos com o consumidor, acordos em que você renuncia, portanto, a parte do seu direito, abre mão de algo para poder fazer o que o Código Civil chama de transação. A transação é um contrato típico disciplinado no Código Civil, lá pelo artigo 808 do Código Civil. É um contrato típico. Mas é muito comum nesses contratos em que você abre mão, você dá um desconto, você exigir que a outra parte desista das ações. E aí a pergunta é, será que vai ser abusiva essa cláusula nessas situações de parcelamento? Eu entendo que não. O texto é um pouco complicado assim, do artigo 51, mas é o artigo 51 e o artigo 54C que prevêem isso, mas é um dispositivo. A ideia é proibir uma barganha judicial, mas os advogados vão ter o papel de dar a interpretação devida. A gente tem mania, doutor Rafael, de achar que é o judiciário que dá a interpretação de dispositivos. Na verdade, não é. São os advogados, com as teses que trazem para o judiciário, que provocam as mudanças, né? Outro dispositivo, doutor Rafael, também, desses que se aplicam a todos os consumidores, é o artigo 54F. Genial o dispositivo. É um dispositivo que já é, de uma certa forma, já era admitido pela jurisprudência, e agora o artigo 54F positiva isso. Ele trata, basicamente, dos casos em que, no direito contratual, a gente chama de contratos coligados. O que são contratos coligados? São contratos que guardam uma relação de dependência causal e funcional entre si. É quando você diz assim, eu não teria celebrado esse contrato se não fosse o outro. É o caso típico de celular e plano de telefonia. Você vai lá na Vivo e você diz, eu quero um iPhone. Aí a Vivo diz, eu vendo esse iPhone por R$1.000 se você fechar aqui o pacote Vivo 100 fidelizado por 12 meses para pagar tanto. E aí a Vivo, ela dá um desconto no aparelho, na compra e venda, no contrato de compra e venda do aparelho. Mas por quê? Porque você está celebrando um contrato de serviço de telefonia em determinadas condições que, em tese, vão remunerar a Vivo por aquele desconto. Veja, você não teria fechado o pacote da Vivo se não fosse o contrato de compra e venda do celular. São contratos coligados, porque eles guardam uma relação de dependência causal e funcional entre si. Não é só nesse caso que ocorre. Também, quando as pessoas compram carros financiados. É muito comum quando a pessoa vai comprar um carro financiado, ela dá uma entrada, vai comprar lá um Corolla de R$80.000, ela dá uma entrada de 20 mil e os 60 mil ela vai financiar. E onde que ela financia? Bem, ela pode ir no banco pessoal dela, é possível isso. Geralmente os bancos aceitam, o banco não tem nenhuma relação, nenhum negócio com o vendedor do carro. Mas você pode ir no teu próprio banco, pega o empréstimo na linha de crédito e financiamento de veículo e o banco geralmente te dá 30 dias para você apresentar o comprovante do gravame de que você registrou a alienação fiduciária em garantia. Quando o próprio banco não faz o lançamento do gravame da alienação fiduciária pelo seu sistema. Agora, não é essa a prática esmagadora. A prática esmagadora é a pessoa pegar um empréstimo em um banco vinculado ao vendedor. Em diferentes situações. Você vai comprar um carro na Kyoto, a Kyoto é a concessionária da Toyota aqui em Brasília. Você sabe que a Toyota tem um banco, Banco Toyota, SA. É um banco. E o Banco Toyota basicamente atua financiando aquisições de veículos nas concessionárias da Toyota. E, portanto, quando você vai lá comprar o seu Corolla lá na concessionária
da Toyota, você vai financiar os 60 mil que estão faltando com o Banco Toyota. Você nem vai no banco, você não vai em nenhuma agência bancária. Você simplesmente assina vários papéis ali na frente do vendedor do veículo, dentro da concessionária, e um daqueles papéis é um contrato de financiamento. O contrato modelo já fica lá na própria concessionária. E não é só desses casos que a gente vive. Existem também casos de empresas revendedoras de carros, que em Goiás o pessoal chama de garagista. O pessoal, não sei de onde que os nossos amigos de Goiás tiraram essa expressão, o garageiro, o garagista. Não tem nada a ver com garagem, mas eles usam essa expressão. E aqui em Brasília a gente simplesmente chama de revendedor de carro e tal. Quando você vai lá, às vezes o banco Aimoré, que atua muito com isso, às vezes outros bancos já deixam formulários padrão na própria revendedora de veículo, de seminovo. E aí você vai lá e vai comprar o bem, e o próprio vendedor já pega lá o contrato modelo lá do Banco Aimoré, ele mesmo tem acesso ao sistema do Banco Aimoré para ver se dá para aprovar ou não o crédito, e você, pronto, já compra o carro e assina tudo lá na própria revendedora. Então, percebe que esses casos são casos de contratos coligados. Você não teria pego o empréstimo se você não tivesse comprado o veículo. A coligação contratual entre o financiamento e a compra do veículo. O que estabelece o CDC? Ele estabelece o efeito dominó. O que é o efeito dominó que a gente chama assim no artigo? O efeito dominó é simplesmente o seguinte: se um contrato naufragar, o outro também naufraga. Você comprou o veículo, aí chegou lá, começou a dirigir e, de repente, você identifica que tem borra no motor. O que é borra? É quando no motor você tem óleo impregnado de uma maneira que vai acabar fundindo o motor. Ou então tem algum outro problema, algum vício. O que você vai fazer nesse caso? Você vai, então, se valer do artigo 18 do CDC e vai se valer dos seus direitos do artigo 18 do CDC por responsabilidade por vício do produto, pedindo o conserto do produto ou a sua substituição ou resolução do contrato ou abatimento do preço. Bem, se o contrato for resolvido, resolver um problema é acabar com o problema. Resolver um contrato é acabar com o contrato. Se o contrato for resolvido, a ideia é que o contrato de financiamento também o será. A ideia é que você não tem que pagar mais os boletos bancários futuros. Essa é a ideia que está por trás desse dispositivo. Vai dar uma discussão boa se você poderia pedir de volta ou não o valor. Eu, pessoalmente, até aceitaria que você poderia pedir de volta o valor já pago, deduzido o que você teve de taxa de fruição. Ou, no mínimo, o que o banco tem direito o banco tem o direito de receber o valor que ele desembolsou. Mas aí vai dar uma discussão se é você que tem que devolver ou é a concessionária revendedora. Isso aí vai dar um grande debate da jurisprudência também, porque a lei não dá muito detalhamento. Então, o artigo 54F ele é muito importante porque volta-se para algo extremamente comum no cotidiano. Ainda posso dizer também que esse dispositivo foi um pouco além da jurisprudência, porque o STJ só estava aceitando esse efeito dominó naquelas situações de instituições financeiras do mesmo grupo econômico da revendedora. Só no caso do Banco Toyota, juntamente com, por exemplo, a Kyoto, concessionária da Toyota. Mas agora, o artigo 54F é mais amplo. Ele não exige que seja do mesmo grupo econômico. Basta que haja qualquer tipo de parceria, qualquer tipo de indução a você pegar um empréstimo com aquela instituição financeira. É um dispositivo que vai dar muito debate e a gente tem problema para isso. Sabe por quê, doutor Rafael? Dependendo de como a jurisprudência se interpretar, o valor dos juros pode aumentar. O banco não tem problema. O banco não tem problema com leis muito intervencionistas. Não tem problema. Ele simplesmente aumenta o preço. O risco é maior, né? Exato, ele assume o risco. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de intervenção aumenta o preço das coisas. E isso faz excluir a maior parte da população do mercado de consumo. A classe média continua usufruindo, mas a maior parte da sociedade é excluída. Então, leis intervencionistas são perigosas. Países, por exemplo, os países nórdicos, né? Suécia, etc., não sei se já teve a oportunidade de visitar alguns. Quando você chega lá, você vê o preço.
Só um minutinho, pessoal. Acho que o som do professor Carlos ficou mudo. Só um segundo. Pedimos... Só um segundinho. Estou mandando a mensagem aqui. Tivemos um problema de áudio. Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Acho que ele vai sair e entrar novamente. A conversa estava muito boa. Ótimo, ele vai sair e vai entrar novamente, para que a gente continue esse bate-papo sobre a lei do superendividamento, a lei 14.181 de 21. O professor Carlos, como eu já comentei aqui, é um dos grandes civilistas da atualidade, e ele é consultor legislativo do Senado Federal. Então, ele trabalha na confecção de todas essas leis, inclusive a lei do superendividamento. Então, é um prazer tê-lo aqui para esse bate-papo que está fluindo de maneira super agradável. Professor Pronto, Carlos? Perfeito. Vamos lá. Então, prosseguindo então, esse dispositivo, artigo 54F, ele tem um grau de intervencionismo e isso pode implicar aumento do preço das coisas. Quanto mais intervenção legislativa, maior o preço. As coisas têm um preço, não tem problema. O mercado se adapta, paga seguro e absorve o risco. O problema é se a população vai conseguir arcar com as coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com intervencionismos, né? Mas, doutor Rafael, a grande sacada da lei de superendividamento não são esses dispositivos genéricos que se aplicam para todo mundo. São, na verdade, os dispositivos, que é o segundo grupo de dispositivos da lei de superendividamento. O primeiro é aquele que é aplicado para todo mundo. Mas você tem um segundo grupo, que são o grupo de dispositivos que se aplicam apenas para o consumidor superendividado. O consumidor que está na lama. O consumidor que está com tanta dívida que não consegue ter o necessário para a sua sobrevivência, para o seu mínimo existencial. Para esse consumidor, esse que já está totalmente em frangalhos, vamos dizer assim, a lei lhe concede uma espécie de recuperação judicial. Não é recuperação judicial da Lei 11.101. É uma recuperação judicial, vamos dizer assim, específica para consumidor. O que os norte-americanos chamam de um fresh start, que é um recomeço. Você começar de novo. Essa recuperação judicial, entre aspas, da lei de superendividamento para o consumidor superendividado, ela não é uma novidade, não é uma criação brasileira. Na verdade, ela se espelha no modelo francês. Na França já há esse modelo. É um modelo, inclusive, que você tem em vários estados, órgãos administrativos, como se fossem PROCONs, que exercem essa atividade para consumidores superendividados. Só que aqui a gente perfilou o modelo, colocando no judiciário o foco. É permitido também a atuação do PROCON, mas a gente vai ver que não é muito assim, na prática não vai colar, vai ser sempre judicial. O que é estabelecido no CDC com a lei de superendividamento? Os artigos 104A de alegria até o artigo 104C de casa, ele disciplina o processo de repactuação de dívida, que é a recuperação judicial para o consumidor. Estabelece basicamente duas vias. Uma via judicial e uma via extrajudicial. A via extrajudicial está no artigo 104C. Basicamente, a via extrajudicial é apenas a atuação dos PROCONs como conciliadores. Então, o PROCON pode tentar atuar para tentar fazer um acordo, mas não vai mudar muita coisa, vai depender muito de os bancos e os principais credores darem legitimidade para os PROCONs, senão não vai resolver muita coisa. Mas, de qualquer forma, vai ter essa atuação dos PROCONs também. Agora, o que vai, pessoalmente, entendo, que vai efetivamente colar é o processo judicial de repactuação de dívida.
E esse processo é um processo de jurisdição especial. Você tem um rito específico que está no CDC. Esse rito, basicamente, é o seguinte. Começa com uma petição inicial em que você, consumidor superendividado, vai apresentar um plano de pagamento. Você vai chegar e falar, olha, eu estou devendo o Banco do Brasil, Santander, papapá, devo, não nego, pago como eu posso. E como eu posso é desse jeito. E apresenta o plano de pagamento. O juiz vai, então, estabelecer e vai dar entrada na primeira fase desse processo. Qual é a primeira fase? É a fase conciliatória. O juiz vai marcar um dia de conciliação e vai colocar lá você para conversar com o banco, junto com o conciliador, e vão tentar chegar num acordo. Falando, banco, é isso que eu posso pagar. Se os credores não concordarem, não aceitarem aquele plano e nenhum outro que eventualmente seja desenhado na audiência de conciliação, o processo, então, a pedido do autor da ação, então, o devedor vai ter que fazer uma nova petição requerendo que o processo vá para a segunda fase, que é a fase do plano judicial obrigatório. Nessa fase, o juiz vai fixar um plano de pagamento e vai impor esse plano de pagamento. Inclusive, o juiz, nesse caso, ele vai citar também outros credores do devedor que não tenham sido contemplados no plano de pagamento. A ideia é tentar abranger toda a vida financeira daquele consumidor em frangalhos, daquele consumidor superendividado. E aí o juiz vai fixar um plano de pagamento. Veja que aí é um caso típico e inovador de atuação do judiciário com base na equidade. O juiz vai ter que tentar dar uma solução, ele vai ter que virar uma espécie de negociador para ver o que é viável não pagar, e ele vai aprovar um plano de pagamento. E esse plano de pagamento envolve parcelamento até 5 anos da dívida e uma espécie de carência de 180 dias também. E aí a ideia é que o consumidor superendividado tenha uma nova chance, tenha um fresh start, tenha a possibilidade de recomeçar a vida. Basicamente, esse é o cenário da lei do superendividamento. E percebam, meus amigos, grande parte são advogados, perceba o espaço de atuação que vocês têm. No artigo que eu escrevi com o professor Pablo Stoso, a gente detalha muito mais a lei e os convido para depois acompanharem lá. Professor Carlos, impressionante. Em pouco tempo o senhor deu uma verdadeira aula sobre as inovações da lei de sobreendividamento. De fato, elas implicam numa mudança de paradigma e a gente precisa, de fato, se debruçar sobre essa nova lei. Pessoal, o Instagram do Dr. Carlos Elias é Prof. Carlos Elias. É muito útil o Instagram. Além dele ter esse Instagram, ele tem um que ele faz análise de institutos do direito comparado. Então, não deixem de seguir Prof. Carlos Elias no Instagram. E o artigo sobre a lei do superendividamento, basta jogar no Google professor Carlos Elias e Pablo Stoso, lei do superendividamento, e você tem uma análise bem detalhada. Como eu disse, do professor Carlos, mesmo a lei sendo recém-publicada, a gente tem artigos super profundos e densos sobre a nova legislação. Então, eu gostaria muito de agradecer ao professor Carlos Elias. Ele está acabando de superar a Covid, a gente combinou esse encontro. Não foi Covid, não. Mas foi outra doença de garganta inflamada. Ainda bem que não foi Covid, mas foram 3 semanas. A gente conversou, ele saindo desse estado, e ele, desde o primeiro momento, aceitou o nosso convite e se colocou à disposição de estar conosco aqui virtualmente. Então, doutor Carlos Elias, a gente agradece demais a sua participação aqui nesse nosso segundo dia de eventos do mês da advocacia e esperamos que, pós-pandemia, a gente possa se encontrar pessoalmente aqui na 12ª subseção. Agradecemos a todos a presença e agradeço ao senhor, doutor Carlos Elias, toda a disponibilidade. A gente sabe da agenda do senhor, da correria. Agradecemos a disponibilidade desde o primeiro momento e agradecemos também a todos que estiveram aqui conosco para apreciar esse momento de aprendizado. Muito obrigado. Doutor Rafael, eu que fico muito feliz pela participação e sempre pode contar comigo que eu estou à disposição. Um grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.